Irmãos, nesse momento quero deixar aqui uma palavra, aqui na carta de Paulo para a igreja de Coríntios, capítulo 12, verso 10, que diz bem assim: há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espírito, há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Amados irmãos, o meu comentário aqui neste verso, deste capítulo 12 de Coríntios, é sobre o dom de discernir os espíritos. Irmãos, o que mais está faltando em alguns lugares e em outros não, mas em muitos lugares está faltando este dom, o dom de discernir os espíritos. Nós sabemos muito bem que existe o Espírito de Deus, que usa sempre os vasos dele para liberar uma palavra de Deus, uma profecia de Deus sobre a tua vida. E nós sabemos também que o espírito do erro, o espírito do engano também está operando e usando pessoas com nomes de profeta, com nomes de vaso, com nomes de líderes, com nomes de pregadores. Está usando e muitos estão sendo enganados por esse espírito mau. E às vezes muitos sendo enganados por não discernir se a profecia vem de Deus ou se vem das emoções humanas do homem, ou se vem do inimigo usando estas armas para te enganar. E está faltando muitos discernir, entender se é Deus que está falando ou se não é Deus que está falando. Nós sabemos que muitas pessoas estão enganadas por acreditarem em palavras malignas, em profecias que não vêm de Deus e têm destruído vidas, têm destruído lares. Mas nós sabemos que a profecia, a palavra que vem de Deus, vai ser bênção para a nossa vida. Seja uma palavra de correção, seja uma palavra de exortação, lembrando que a palavra de Deus ela vem como exortação, não como levante, não como tocando no ministério, não como se levantando contra a vida de alguém. A palavra de Deus ela vem como uma exortação, que quando nós aceitamos a exortação, ela produzirá em nós o efeito pacífico. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida. E não é da forma que eu quero ouvir, não é do jeito que eu penso, que eu quero receber, mas é conforme o Espírito Santo ele quer falar. Irmãos, infelizmente, muitos estão sendo enganados pelos espíritos maus por não discernir,
por não ter este dom de discernir os espíritos. A Bíblia manda nós examinar os espíritos para ver se procede de Deus. Irmãos, a única forma de nós examinar os espíritos é nós ter base na palavra de Deus. É nós conhecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é a maior revelação. Ela é a maior profecia. Não existe maior revelação, maior profecia, maior palavra do que a palavra de Deus. Se você escutar uma profecia que não tem fundamento na palavra, se você recebeu um recado que não tem fundamento na palavra, uma revelação que passa da revelação da palavra, não vem de Deus, porque a palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus, ela é a base de qualquer dom, de qualquer profecia. A palavra de Deus, ela é a fonte aonde o profeta libera uma palavra de Deus sobre a tua vida. Ela é a fonte que emana no ministério de alguém que prega. Ela é o argumento, a ferramenta do nosso ministério, que norteia toda a nossa vida, nossos sermões, nosso dom de língua, nosso dom de visão que Deus nos deu. A forma de manifestações do Espírito de Deus, tudo tem fundamento na palavra. A Bíblia diz que o que passar da palavra é descendência maligna. Examine a palavra quando alguém traz um recado sobre você, dizendo que é Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitos já não discernem os espíritos, e muitos, por não discernir os espíritos, querem proibir de alguém entregar uma palavra profética de Deus na sua vida. Não, nós temos que discernir, deixar com que o Espírito de Deus venha se manifestar em nós. Quem lembra de Ananias e Safira, que foram falar com Pedro sobre aquela casa que eles tinham vendido, uma propriedade, e falaram para Pedro que era um preço, mas na verdade era outro preço. O que aconteceu? Pedro, ele tinha o dom de discernir os espíritos, e lá vai dizer que Pedro liberou uma palavra sobre Ananias, e Ananias caiu morto. Depois veio a sua mulher com o mesmo espírito de engano, tentando enganar o homem de Deus, tentando enganar Pedro, que tinha um dom de discernir os espíritos. E Pedro discerniu aquele espírito de engano que estava na vida de Ananias e Safiras. Da mesma forma que Ananias morreu, a mulher também morreu, porque Pedro era um homem que discernia os espíritos. Então, está faltando você discernir qual voz você está ouvindo, que recado você está deixando entrar no teu coração, que mensagem você está se alimentando. Será que tem fundamento na palavra? Será que você está examinando a palavra de Deus? Irmãos, examina a palavra, porque existem muitas doutrinas de demônios que estão impetradas, que estão infiltradas em muitas pessoas, na mente de muitas pessoas, muitas coisas estranhas, adoração estranha, ministérios estranhos, jeito estranho estar aí.
Amados irmãos, muitas manifestações, nós sabemos que o Espírito de Deus, ele usa o homem, ele usa a mulher, mas isso requer uma exigência a qual nós temos que ter uma vida santa, nós temos que estar fundamentado na palavra, para que no abrir da nossa boca, o Espírito de Deus, ele venha falar aquilo que vai ser edificação e não destruição, aquilo que vai trazer união e não desunião. O Espírito de Deus sempre ele vai trazer uma palavra que vai nos tirar do erro, que vai nos confrontar e nos levar a renunciar para a gente viver uma vida em espírito, para não ser enganado pelos espírito mal que está por aí usando o nome de pessoas de autoridade, que tem até título, que tem até posição, que tem até destaque. Então, amados irmãos, busca o dom de discernir os espíritos. Paulo falou bem assim, para nós procurar buscar os melhores dons. Irmãos, tem 9 dons, e em muitos lugares já não se manifesta os dons do Espírito. Irmãos, o Espírito de Deus, ele foi dado para cada um individualmente. A um foi dado o dom da profecia, a outro foi dado o dom de discernir os espíritos, a outro foi dado o dom de variedade de língua, outro para interpretar as línguas, outro para discernir as coisas, a outro foi dado o dom da ciência da palavra, de pronunciação da palavra, a outro foi dado o dom de operação de milagres e maravilhas. Está faltando o povo buscar os dons. Irmãos, para nós não sermos enganados pelo inimigo, nós temos que ter e deixar o Espírito de Deus agir, o Espírito de Deus em nossa mente, no abrir da nossa boca, o Espírito Santo falar, ele ter liberdade em nós e nos fazer com que a gente venha entender se é voz de Deus, se é voz do homem, se é emocionalismo, se é o mal que está usando alguma ferramenta para tentar te enganar. O que é que a Bíblia fala em Efésios? Diz que a nossa luta, meu amado, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestade. Irmãos, o diabo está aí enganando a muitos, e muitos não conhecem a palavra. Tem a Bíblia, mas não conhece o dono da Bíblia. Tem a Bíblia, mas não examina a palavra. O Espírito de Deus, ele foi dado para a igreja, mas nem todos têm o Espírito de Deus. Muitos às vezes não busca, não procura buscar, não procura melhorar, não procura se desenvolver na comunhão com o Espírito, na intimidade com o Espírito, nos dons do Espírito, não procura crescimento espiritual, não procura se desenvolver no dom, na visão, no ministério, na chamada. Irmão, o Espírito de Deus, ele está no planeta Terra, na vida da igreja, mas ele não está em todo mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixa que o inimigo venha te enganar. Busca os dons do Espírito, busca discernimento na palavra, examina. A Bíblia fala bem assim, irmãos: examinai os espíritos, porque
Pelo mundo tem surgido muitos espíritos. Examinai, amado, para ver se procede de Deus, como? Meditando na palavra. Irmãos, não é pecado buscar uma prova para ver se Deus realmente está falando. Busca, meu amado. Deixa o Espírito Santo te revelar quem é e quem não é. Quem é que está falando, quem é que está dizendo, quem é que está entregando o recado, quem é que está entregando a mensagem. Aí você vai ver o inimigo cair por terra e a presença de Deus e o recado de Deus na sua vida vir como bênção, vir como edificação, vir como alegria, vir como paz, vir com harmonia. E você será abençoado pela mensagem de Deus, transmitida por um vaso, por uma irmã, por um irmão, por alguém que está ali se dedicando para Deus usar e que tem como base a palavra, em nome de Jesus. Recebe essa palavra e guarda no teu coração em nome de Jesus.